Eu quero ler uma passagem bíblica aqui na Bíblia com os irmãos. Se vocês puderem estar em pé, mais uma vez, rapidamente, em reverência à palavra de Deus, depois vocês já poderão sentar. Abram comigo as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Isso, obrigado. Glória a Deus. Monteão, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Não te apresento, mas já é parte dessa família, viu? Deus abençoe. Irmão Iago, a irmã Luísa e a irmã Cristiane e o Eric, que cantou aqui, irmãos. Para quem não conhece, essa família está congregando aqui conosco, vai estar conosco até Jesus voltar. Então, a não ser que eles precisem se mudar para Nova Jerusalém, claro. Né? Estou brincando. Deus abençoe vocês. Não havia saudade, porque já são membros aqui dessa igreja. Deus abençoe essa família grandemente. Inclusive, está morando onde a Marlene morava. Nesse dia eu estive lá. Ficou em casa, Marlene. No lugar do churrasco ficou mesmo. Ó. Capítulo 12, verso 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou falar muito rápido, porque nós precisamos cear. Eu não quero passar das 9, quero terminar 9 horas. Capítulo 12, e o verso 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo também, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. A palavra inefáveis quer dizer aquilo que não se exprime ou que não se traduz em palavras, viu, irmãos? De repente alguém lê, eu não sei se todo mundo tem essa curiosidade, normalmente quem prega tem, mas eu acho que todo cristão deveria ter. É por isso que às vezes não entende o texto, né? Passa por cima, que palavra é essa? É importante conhecer o significado, o que quer dizer aquela palavra. Verso 5: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Podemos nos assentar. Queridos irmãos, nesses minutos de reflexão que eu vos trago, eu já até na ministração do louvor que fiz aqui com a igreja, e sentimos muito essa graça de Deus aqui presente. E esta visão celestial que o apóstolo Paulo teve, ele inclusive disse aqui que não sabe se ele saiu fora do corpo, se a sua alma, se o seu espírito saiu do corpo e ele foi trasladado até o céu, ou se o seu corpo, né, a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser é que fora trasladado para o céu. E ele teve essas visões. O certo é que elas não deixaram nenhuma dúvida, era real, não era um sonho, não era uma mera visão que ele estava tendo, era algo que Deus estava lhe mostrando, era algo que Deus estava lhe mostrando para que ele compartilhasse com a igreja
do Senhor Jesus aqui na terra. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, porque Deus o erguera ele sendo o último dos apóstolos, que não teve a oportunidade de conviver com Jesus enquanto ele esteve aqui e teve o seu ministério de cerca de 3 anos e meio. Paulo não teve essa oportunidade porque Paulo era um homem muito religioso e ao invés disso ele estava perseguindo a igreja, mas um dia ele se encontrou com o Senhor Jesus. E nesta visão, Paulo vai dizer que ele viu coisas inefáveis, mais um pouquinho, que ao homem não é lícito dizer. E, como eu disse para vocês, inefável é aquilo que não se exprime com palavras. Não é que Paulo não podia ou não estava querendo dizer, irmão Maria César, é que inefável é aquilo que não dá para expressar, não dá para verbalizar. Tamanha era tão grande, tão maravilhosa a visão, irmã Jéssica, que Paulo teve, que ele disse: olha, é inefável o que eu vi. Não dá para traduzir, não dá para contar para vocês como é. Claro que ele disse que tinha coisas que não era lícito dizer. Mas Paulo viu. E para que ele não se engrandecesse, Deus permitiu-lhe um espinho na carne. A Bíblia, irmã Litusa, não diz o que era esse espinho na carne. Alguns historiadores, que às vezes querem até ir além da Bíblia, além do que a Bíblia diz, mas nós podemos até conjecturar, imaginar, né? Que poderia ser, quem sabe, uma cegueira de um olho, podemos pensar o que quisermos, né? Para ele era como um mensageiro, ele diz assim, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Aquela debilidade, posso assim dizer, que eu posso dizer assim, fazia Paulo lembrar que, apesar de que Deus o usara de uma forma esplêndida, de uma forma única e singular, Paulo orava e o cego via, o cego enxergava. Paulo orava e os ouvidos dos surdos eram abertos. Paulo orava e o coxo andava. Os objetos pessoais, lenços, que ele usava eram levados para pessoas possessas, endemoniadas, e os demônios partiam em retirada, porque viam na vida de Paulo uma comunhão com Deus muito singular. Entretanto, porém, todavia, contudo, Paulo não vendia lenço como as igrejas de hoje, viu? Paulo trabalhava até. Quando ele chegava numa cidade, para alguém não falar nada, principalmente porque o evangelho estava começando a se espalhar, a notícia, né? As boas novas do evangelho estavam chegando em toda a Ásia Menor. E aí o que ocorre? Paulo tinha essa disposição. Hoje as pessoas, eu abro aqui, eu gosto sempre de falar sobre isso para esclarecer, que tem igrejas que também usam a mesma Bíblia para tentar justificar a sua ganância pelo dinheiro, a sua avareza, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Apenas quero dizer, Paulo recebeu esse espinho na carne. Para quê? Para que ele não ficasse grande. Porque tem irmão que é assim, tem gente que é assim. Oh, rapaz, eu estou sendo abençoado financeiramente, Deus é comigo aqui nessa batalha. E aí ele já começa a olhar para o outro irmão de uma maneira diferente, de cima para baixo. Tem gente que recebe um cargo na igreja, ele já se acha melhor, já passa por cima do irmão. Pastor me colocou aqui. Grandão, hein? Grandona, né, irmão? Quem é o pastor? Apenas mais um servo de Deus. Nós recebemos orientação do dono da igreja. E tem coisa que é só o dono da igreja que resolve. Nem tudo eu resolvo aqui. Tem coisas que eu entrego na mão do dono, que é ele quem decide. Ele não me deu autorização para decidir. Sobre o que o senhor está falando? Vou dar um exemplo. Um exemplo disso está na Bíblia aqui. Certa feita, um certo agricultor
mandou seus empregados plantar uma semente, e ao plantar essa semente, com alegria, com disposição, eles retornam no outro dia e vê que junto com o trigo, a boa semente que eles haviam plantado, já havia crescido junto, parece que simultaneamente, às vezes até mais vistosa, bonita e bem parecida, o joio, juntinho, crescendo junto. Ó. Fica até difícil assim de... é joio, não, mas é joio. E aqueles empregados foram correndo falar para o patrão: e aí, como é que a gente faz? Tem um joio no meio do trigo, o senhor quer que a gente arranca? Se o senhor quiser, vai lá agora. Ele falou: não, calma, se vocês arrancar esse joio agora, pode acontecer de vocês arrancar o trigo junto, vocês vão me dar prejuízo. Deixa comigo. Por ocasião da colheita, eu vou mandar vocês vão fazer essa separação. Vão colher para mim o trigo, colocar no meu armazém, e o joio nós pega, faz uns feixes aí, ata e lança no fogo. Mas tem hora para tudo. Tem hora que, né irmão? Não queremos. Deixa com Jesus, irmão. A seara é dele, a obra é dele. Nem eu, como pastor, posso resolver tudo. Tem coisas que eu entrego nas mãos dele e ele fala para mim: espera, fica quieto, vai chorar na minha presença, vai buscar a minha face, vai de madrugada. Eu estava te esperando, você estava desaparecido, o que foi? Deu uma sumida. Sabe quando aperta que você vem? Ô, saudade que eu estava. Isso que eu venho dizendo isso para nós, sabe, irmãos? E a obra é dele. Então eu digo isso aos irmãos: a graça de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Paulo recebeu esse espinho na carne para que ele não se exaltasse, né? E às vezes Deus permite isso na vida de alguma pessoa, uma dificuldade que fica ali constantemente. Não atrapalha ele de servir a Deus, porque isso não atrapalhou Paulo de fazer a obra de Deus, e como ele fez. Mas aquilo, o evangelista Walson, o pastor dessa igreja, fazia Paulo lembrar quem ele era. Um ser humano. Havia algo excelente dentro daquele barro, dentro daquele vaso frágil, algo precioso como há dentro de nós, irmã Litúcia. Mas o vaso continua sendo de barro. Às vezes ele trinca, acontece isso. Às vezes ele racha, ele se quebra, mas o oleiro está aqui. Viu? Por isso nunca se desvie da igreja, se afaste do caminho. Em pé ou caído, caiu, não desista. Aqui é um lugar de cura, e ninguém tem autoridade, ou alguém aqui recebeu essa autoridade, eu não estou sabendo, para julgar, para falar: mas ela pecou. Lembra-se sempre daquela passagem, quando você quiser apontar o dedo, da mulher que foi pega em adultério, e Jesus chamou aqueles homens, olhando para a barba deles, para aquelas mulheres, disse assim: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra aqui. Vocês são perfeitos, não são? Vocês se acham a última bolacha do pacote. Vocês são o gás da Coca-Cola. Vocês nunca desanimam, vocês sempre estão animados, vocês nunca falham, né? Seus hipócritas, seus fariseus, seus saduceus, e o tanto de erros da vida que tem. Cada um com a característica que Jesus censurava e dizia: melhora, porque todos nós precisamos melhorar. Nós podemos melhorar como igreja, como corpo de Cristo, onde o mundo olha para nós e fala: gente, eu quero congregar na Assembleia de Deus Missão. Por quê? Porque eu sinto Jesus, eu vejo Jesus na vida daquele povo. Eu vejo a transformação que Deus está fazendo na vida de pessoas que eu conheci no mundo e hoje estão lá. Eu estou vendo o caminho que eles estão trilhando. Que as pessoas olhem para cá e vejam isso.
E não vejam a mim, mas que vejam Jesus. Não vejam você, mas que vejam Cristo. Vejam Ele em nossas vidas, porque é Ele quem é grande, é Ele quem faz essa obra toda, é Ele. Vocês não estão aqui por causa de mim, e nem eu por causa de vocês, estou por causa de Jesus. E Ele me mandou ganhar almas e estar aqui junto com elas, chorando, cantando, orando. E aqui estamos até que Cristo volte, nos arrebate e nos leve para o céu. Saiba disso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou por momentos de tantas adversidades, prisões, tantas coisas que não dá tempo de falar, porque eu quero terminar 9 horas. Mas Paulo disse no verso 10, olha, porque quando estou fraco, então sou forte. Já vi quando você vem para aquele culto e você fala, eu estou com sede de Deus, hoje eu quero ouvir. E você, se alguém te chamar do lado, você fala, dá licença, dá licença, dá licença. É aquele culto que você mais sente Deus. É quando você fala assim, eu não dou conta. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. E é isso que Deus quer, que nós reconheçamos a cada dia essa fraqueza, essa limitação que temos. Amém, queridos? Digam comigo, a minha graça te basta. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza.